O bilionário não se lembrava daquela noite até vê-la com um bebê que tinha os olhos dele. Rafael Andrade tinha aprendido a viver com fantasmas, mas esse tinha olhos verdes e um sorriso que parecia salvação. A chuva batia contra as janelas do chão ao teto do escritório na cobertura de Rafael. Cada gota era uma pequena percussão contra o silêncio que se tornará sua companhia constante. Aos 36 anos, ele tinha dominado a arte de existir sem realmente viver, movendo-se pelos seus dias com a precisão de um relógio suíço e o calor de uma pedra de inverno. Sua assistente, Senhora Nogueira, bateu 2 vezes antes de entrar em seu ritual estabelecido. Senhor Andrade, os relatórios trimestrais da divisão de Tóquio estão prontos para sua revisão. Rafael não desviou o olhar da tela do laptop, onde colunas de números marchavam em formação perfeita. Números nunca mentiam. Números nunca decepcionavam. Números nunca morriam em acidentes de carro numa manhã chuvosa de quinta-feira, deixando para trás um irmão mais novo que ainda ligava para a caixa postal só para ouvir a voz dele. Deixe-os na mesa, disse ele, sua voz carregando aquela familiar aresta de distância que mantinha o mundo à distância de um braço. Mas quando os saltos da senhora Nogueira se afastaram, os dedos de Rafael pararam sobre o teclado. Lá estava de novo, aquele rosto. Ele deslizava por sua consciência como fumaça, recusando-se a ser agarrado, mas impossível de ignorar. Olhos verdes que pareciam guardar segredos. Um sorriso que sussurrava algo que ele não conseguia lembrar, mas também não conseguia esquecer. 2 anos, 5 meses e 16 dias. Era esse o tempo desde que ele tinha acordado no quarto de hóspedes com uma dor de cabeça terrível, a camisa social amassada e absolutamente nenhuma memória de como tinha chegado ali. A festa de fim de ano da empresa tinha sido um borrão de brindes com champanhe e networking forçado. E em algum ponto entre o terceiro uísque, ou seria o quarto, a noite simplesmente tinha desaparecido. Rafael se afastou da mesa e caminhou até a janela, observando a cidade se borrar através do vidro riscado pela chuva. São Paulo se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez. E ele era o rei. Poderoso, protegido, mas fundamentalmente isolado. Ele tinha construído a Andrade Internacional do zero depois da morte do irmão, canalizando o luto em ambição até que a empresa se tornasse uma fortaleza ao redor do coração dele. Cada aquisição, cada fusão, cada risco calculado tinha sido a maneira dele de provar que podia controlar alguma coisa num mundo que tinha mostrado a ele o quão rápido tudo podia ser tirado. Mas aquele rosto, aquela mulher, com o sorriso gentil e os olhos sábios, ela o assombrava através de sua existência controlada como uma melodia que ele não conseguia identificar. Rafael tinha se convencido de que ela era uma criação de sua mente enlutada. Talvez uma combinação de rostos vislumbrados em salas cheias de gente, uma manifestação da solidão que sua mente consciente se recusava a reconhecer. Afinal, quais eram as chances de que alguém tão vívido, tão real em sua memória, pudesse existir sem deixar nenhum vestígio em sua vida real? Seu celular vibrou sobre a mesa de Mogno. Uma mensagem de sua mãe. O jantar beneficente é amanhã, querido. Por favor, não cancele de novo. A Fundação de Infraestrutura de Florianópolis precisa do seu apoio e você precisa parar de se esconder do mundo. Rafael encarou a mensagem, o polegar pairando sobre o teclado. Sua mãe vinha tentando ressuscitar a vida social dele havia anos, convencida de que o evento certo, a pessoa certa, o momento certo poderiam de alguma forma trazer de volta o filho que ela tinha perdido para o luto. Ela não entendia que algumas rupturas não podiam ser curadas, apenas administradas. Mas havia algo diferente nesse convite em particular. Florianópolis. Ele não ia a Florianópolis desde quando? A lembrança cutucava a borda de sua consciência, elusiva como neblina matinal. Antes que pudesse mudar de ideia, ele digitou de volta, estarei lá. Enquanto a noite se instalava sobre a cidade, Rafael se viu em pé em seu closet, escolhendo um terno azul marinho com a mesma precisão metódica que aplicava a tudo. Mas suas mãos tremeram levemente enquanto ele ajustava a gravata, um tique que ele tinha aprendido a esconder em salas de reunião, mas que não conseguia suprimir na privacidade de seu próprio espaço. O rosto estava mais nítido essa noite, mais insistente. Olhos verdes que pareciam enxergar através de cada parede cuidadosamente construída que ele tinha erguido.
Um sorriso que falava de compreensão sem julgamento. Traços tão perfeitamente gravados em sua memória que ele poderia tê-los esboçado se possuísse qualquer habilidade artística. Quem é você? Ele se perguntou, não pela primeira vez. E por que eu não consigo te deixar ir? Rafael pegou seu reflexo no espelho. Alto, magro, com cabelo escuro que começava a mostrar prata nas têmporas e olhos da cor de nuvens de tempestade. Ele parecia um homem que tinha tudo e não sentia nada, o que era exatamente o que ele tinha se treinado para se tornar. Mas amanhã ele iria para Florianópolis. Amanhã ele apertaria mãos e faria conversa fiada e assinaria mais um cheque para mais uma causa nobre. Amanhã ele continuaria a cuidadosa performance de ser Rafael Andrade, o bilionário que tinha conquistado o luto por pura força de vontade. Ele não tinha como saber que amanhã seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a se despedaçar. Que o rosto que ele vinha carregando como uma prece estava prestes a se tornar carne e osso novamente. Que o fantasma com quem ele vinha vivendo estava prestes a revelar que nunca tinha sido um fantasma, afinal. E que ela vinha carregando um segredo que mudaria tudo o que ele pensava saber sobre aquela noite esquecida. O momento em que Rafael a viu do outro lado daquela sala lotada, ele percebeu que alguns fantasmas não deveriam ficar enterrados. O centro de convenções de Florianópolis fervilhava com o tipo de caos controlado que só os eventos beneficentes conseguiam orquestrar. Rafael ficou perto da mesa de credenciamento, as palavras de sua mãe ecoando em sua cabeça. Você precisa parar de se esconder do mundo. Mas se esconder tinha se tornado uma segunda natureza, tão natural quanto respirar. Ele ajustou os botões de punhos platina, um presente do irmão em seu último aniversário, e percorreu a sala com o interesse distante de alguém assistindo ao próprio funeral. Arquitetos, urbanistas, vereadores e a costumeira coleção de filantropos se misturavam sob lustres de cristal, suas conversas uma sinfonia de boas intenções e deduções de impostos. Senhor Andrade, uma mulher em seus 50 anos se aproximou com um sorriso ensaiado de quem passou anos navegando essas águas sociais. Sou Cordélia Nunes, coordenadora do evento. Estamos muito honrados em tê-lo aqui esta noite. Rafael apertou a mão dela, sua resposta automática. A fundação faz um trabalho importante. Tenho satisfação em apoiá-la. Mas mesmo enquanto dizia as palavras esperadas, sua atenção se dispersava. Havia algo familiar nesse lugar, nessa cidade. Florianópolis guardava memórias às quais ele não conseguia acessar direito, como tentar lembrar de um sonho depois de acordar. Gostaria que eu o apresentasse a alguns dos nossos palestrantes principais? Cordélia gesticulou em direção a um pequeno palco onde uma faixa dizia, Construindo o Amanhã, infraestrutura comunitária que transforma vidas. Talvez mais tarde, respondeu Rafael, já procurando a saída mais próxima. Esses eventos eram sempre iguais. Conversas educadas sobre incentivos fiscais e cronogramas de projetos, apertos de mão com pessoas que viam cifrões em vez de rostos. Ele se moveu em direção à mesa de aperitivos, esperando encontrar um canto tranquilo onde pudesse checar o celular e contar os minutos até poder escapar educadamente. Mas quando estendeu a mão para pegar um copo d'água, uma risada do outro lado da sala o fez congelar. Não era a risada ensaiada do networking. Era real, quente, genuína, o tipo de som que cortava o barulho da multidão como música através de estática. A cabeça de Rafael se virou quase involuntariamente, e foi então que ele a viu. Ela, essa mulher de suas memórias, se estava perto de uma exposição de maquetes arquitetônicas, segurando o que parecia ser uma pasta de apresentação numa mão. Ela era exatamente como ele se lembrava e completamente diferente, mais real, mais tridimensional que o fantasma que tinha assombrado suas noites sem sono. Cabelo loiro caía em ondas suaves sobre os ombros dela. E quando ela se virou levemente, ele capturou o perfil que tinha sido gravado a fogo em sua consciência, mas foram os olhos dela que fizeram sua respiração parar, verdes como folhas de primavera, vivos com uma inteligência e um calor que apertaram o peito dele. Ela é real. Ela é realmente real. Rafael sentiu o mundo se inclinar ao redor dele. Por 2 anos, ele tinha se convencido de que ela era uma invenção de sua imaginação enlutada. Uma bela mentira que sua mente tinha construído para preencher o vazio deixado por excesso de álcool e excesso de dor.
Mas ali estava ela, de carne e osso, rindo de algo que uma colega tinha dito. Ele começou a se mover em direção a ela sem pensamento consciente, atravessando aglomerados de conversas como um homem puxado por fios invisíveis. Seu coração martelava contra as costelas. Quando tinha sido a última vez que seu coração tinha feito qualquer coisa além de manter seu ritmo constante e controlado? Mas então ela se virou completamente para ele, e Rafael viu algo que o fez parar em seco. Ela estava segurando um bebê, uma criança que não podia ter mais de 18 meses, com bochechas rechonchudas e olhos curiosos que varriam a multidão com o interesse destemido de alguém jovem demais para entender ansiedade social. Olhos cinza tempestade, olhos exatamente iguais aos que Rafael via no espelho todas as manhãs. Não, não pode ser. A mulher, seu anjo, seu fantasma, sua memória impossível feita realidade, olhou diretamente para ele através da sala lotada. Por um momento que se esticou como uma eternidade, os olhares dele se travaram, e Rafael viu o reconhecimento desabrochar nos traços dela como um amanhecer. O rosto dela ficou pálido, a pasta de apresentação escorregou de seus dedos, papéis se espalhando pelo chão polido, os braços dela se apertaram protetoramente ao redor da criança, e Rafael observou cada instinto que ela possuía parecer gritar: corra! Camila! Uma voz ao lado dela. Uma mulher mais velha com olhos preocupados. Você está bem? Parece que viu um fantasma, Camila. Até o nome dela era bonito. Rafael observou enquanto ela sussurrava algo urgente para sua companheira, os olhos nunca deixando o rosto dele. A mulher mais velha olhou na direção dele, franziu a testa, e rapidamente pegou o bebê dos braços de Camila. Eu preciso de um pouco de ar, disse Camila, sua voz atravessando o espaço entre eles apesar do barulho da multidão. Ela já estava se movendo, já estava fugindo, mas Rafael conseguia ver como as mãos dela tremiam enquanto recolhia os papéis espalhados. Não corra, ele quis gritar. Por favor, não corra de novo. Mas ela já tinha desaparecido por uma saída lateral, deixando Rafael parado, congelado, num mar de estranhos, encarando o espaço onde ela estivera. A mulher mais velha segurando o bebê olhou para ele com suspeita não disfarçada antes de seguir o caminho de Camila. As pernas de Rafael finalmente se lembraram de como se mover. Ele abriu caminho pela multidão com menos graça que o costume, ganhando olhares irritados de pessoas que sem querer esbarrou. Quando chegou à porta lateral, o corredor além dela estava vazio, exceto pelo som distante de saltos batendo contra o mármore. Ele ficou ali, respirando com dificuldade, sua compostura habitualmente perfeita completamente despedaçada. 2 anos e meio de perguntas tinham acabado de se cristalizar numa única verdade inescapável. Ela não era um sonho. Ela não era um fantasma. Ela era real. E estava ali. E tinha estado segurando uma criança que se parecia comigo. Rafael se apoiou na parede, a mente correndo através de cálculos que ele nunca quis fazer. 2 anos e 5 meses desde aquela noite esquecida. Um bebê que parecia ter cerca de 18 meses. Olhos que espelhavam os dele. Ah, Deus! Pela primeira vez desde a morte do irmão, Rafael Andrade, mestre do controle, rei da compartimentalização, se sentiu completamente, absolutamente perdido, porque a mulher que ele vinha carregando no coração como um segredo tinha acabado de voltar para a sua vida. E ela tinha trazido o filho deles com ela. Algumas verdades se recusam a permanecer enterradas. Elas escavam seu caminho até a superfície, exigindo ser enfrentadas. Rafael estava em pé em sua suíte de hotel às 3h47 da manhã, encarando a tela do laptop com os olhos injetados. Ele tinha abandonado o jantar beneficente sem dizer uma palavra a ninguém, ignorando as ligações confusas de sua mãe e as mensagens preocupadas da senhora Nogueira. Nada importava, exceto encontrá-los. O cursor piscava zombeteiramente na barra de busca. Ele tinha tentado toda a combinação em que conseguia pensar. Camila Arquiteta Florianópolis. Palestrantes Fundação de Infraestrutura de Florianópolis. Desenvolvimento Comunitário Camila. Cada busca gerava centenas de resultados, mas nenhum que parecesse certo. Nenhum que o levasse de volta àqueles olhos verdes e aquele olhar cinza tempestade que espelhava o dele.
Ele se afastou da mesa e caminhou até a janela, observando o horizonte de Florianópolis se borrar através de sua exaustão. Em algum lugar nessa cidade, ela provavelmente também estava acordada, se perguntando se ele iria procurá-la, se perguntando o que ele lembrava, se perguntando se ele tentaria tirar a vida que ela tinha construído sem ele. 2 anos e 5 meses. A linha do tempo tocava em repetição em sua mente como um disco arranhado. Ele tinha feito a conta uma dúzia de vezes. Cada cálculo confirmando o que seu coração já sabia. Aquele bebê, aquela criança linda e perfeita com os olhos dele, era seu filho. Seu filho. Rafael pressionou a testa contra o vidro frio. Ele nunca tinha querido filhos. Depois de perder o irmão, o pensamento de amar alguém tão completamente, de ser responsável pela felicidade e segurança de outro ser humano, tinha aterrorizado ele mais do que qualquer aquisição hostil ou quebra de mercado. Mas agora, diante da realidade de uma criança de cuja existência ele nunca soube, algo primal e feroz se agitava em seu peito. Seu celular vibrou contra o silêncio. Uma mensagem de sua mãe. Querido, Cordélia disse que você saiu do jantar mais cedo. Você está bem? Rafael encarou a mensagem, então digitou de volta, eu a encontrei, mãe. Encontrei a mulher daquela noite. A resposta veio imediatamente. Que mulher? Rafael, você está me assustando. Ele nunca tinha contado à mãe sobre o rosto que o assombrava. Sobre acordar sem memória, mas com uma sensação persistente de perda que ia mais fundo que a ressaca. Como poderia explicar que por 2 anos ele estivera apaixonado por um fantasma? É complicado. Eu ligo amanhã. Rafael Tomás Andrade. Não ouse me deixar de fora. Não sobre isso. O nome do meio dele, o que sua mãe só usava quando estava realmente preocupada. Rafael sorriu apesar de tudo. Marina Andrade tinha suportado o luto dele, o isolamento dele, sua transformação do filho de coração caloroso para o estranho frio. Ela merecia mais do que mensagens de texto crípticas. Acho que tenho um filho, mãe. Acho que tenho um filho que eu nunca soube que existia. O telefone tocou em segundos. Rafael. A voz de sua mãe estava sem fôlego, esperançosa, apavorada. Você tem certeza? Não, ele admitiu, afundando no sofá de couro. Não tenho certeza de nada, mas há uma criança e ele tem os meus olhos. E a mulher, meu Deus, mãe, ela olhou para mim como se eu fosse o pior pesadelo dela ganhando vida. Ah, meu amor. A ternura na voz de sua mãe quase o quebrou. O que você vai fazer? Não sei. Não me lembro daquela noite. Não sei o que aconteceu entre nós. O que eu disse, o que eu prometi. Tudo o que sei é que ela correu de mim como se eu fosse perigoso. Talvez ela esteja se protegendo. Talvez esteja protegendo o bebê. Rafael fechou os olhos. De mim, da decepção, de falsas esperanças, de um homem que pode desaparecer de novo. As palavras o atingiram como golpes físicos porque ressoavam com verdade. O que ele era para essa mulher? Para Camila, uma estranha que tinha compartilhado a cama dele por uma noite esquecida e então desaparecido de seu mundo privilegiado. Ela provavelmente tinha tentado encontrá-lo, provavelmente passado noites sem dormir se perguntando se deveria sequer se dar ao trabalho. E quando esses esforços falharam, ela tinha feito o que mulheres fortes fazem. Tinha construído uma vida sem ele. Eu preciso encontrá-la, disse Rafael baixinho. Preciso consertar isso. Só tenha cuidado, querido. Seja gentil. Se isso for real, se você realmente tiver um neto que eu nunca conheci. A voz de sua mãe quebrou levemente. Não destrua algo lindo só porque você está com medo. Depois de encerrar a ligação, Rafael voltou ao laptop com determinação renovada. Dessa vez, ele tentou uma abordagem diferente. Em vez de procurar diretamente por Camila, ele abriu o programa do jantar beneficente, percorrendo a lista de palestrantes e expositores. Ali, a Aliança de Desenvolvimento Comunitário de Florianópolis. O nome disparou algo, um sussurro de familiaridade. Ele clicou até o site deles e seu coração parou.
Conheça nossa equipe. Camila Rocha, arquiteta sênior de projetos. A foto dela era profissional, composta, mas ele conseguia ver traços da mulher que tinha rido tão livremente no jantar. A biografia era breve. Camila é especialista em habitação sustentável e desenvolvimento de infraestrutura comunitária. Formada pela UFSC, está na ADCF há 4 anos. 4 anos. Ela estava em Florianópolis havia 4 anos, o que significava que estava ali durante aquela festa de empresa. Durante aquela noite da qual ele não conseguia se lembrar. Os dedos de Rafael tremiam enquanto ele continuava a rolar a página procurando por mais informações. O site listava projetos em andamento, parcerias comunitárias, informações de contato, mas foi a seção final que fez sua respiração falhar. Projetos recentes, Jardins do Amanhecer, empreendimento de habitação popular, concluído em 2023. A foto que acompanhava mostrava Camila numa cerimônia de inauguração, radiante enquanto segurava uma tesoura gigante. E ali, mal visível na multidão atrás dela, estava uma mulher mais velha segurando uma criança pequena, uma criança com olhos cinza tempestade. Rafael se recostou na cadeira, as peças de um quebra-cabeça que ele nunca soube que existia se encaixando lentamente. Ela não tinha apenas construído uma vida sem ele. Tinha construído algo significativo, algo que importava. Enquanto ele se afogava em luto e isolamento, ela estava criando lares para famílias, construindo comunidades, criando o filho deles. O filho deles. A realidade disso o atingiu de novo, como uma onda que ele não tinha visto chegando. Ele era pai. Essa mulher brilhante e linda tinha carregado o filho dele, dado à luz sozinha. Tinha ficado acordada noites acalmando dores de dentição e primeiras febres, comemorado primeiras palavras e primeiros passos, tudo enquanto ele estivera completamente alheio à existência deles. A culpa era esmagadora. Mas por baixo dela, outra coisa crescia. Algo que parecia perigosamente como esperança. Porque ela era real, os dois eram reais. E amanhã ele encontraria um jeito de construir uma ponte entre o homem que tinha esquecido tudo e o pai que ele desesperadamente queria se tornar. Mesmo que isso significasse enfrentar a verdade sobre por que ela tinha olhado para ele com tanto medo. Mesmo que significasse descobrir que alguns erros nunca podem ser desfeitos. Às vezes as conversas mais difíceis começam com as palavras mais simples. Precisamos conversar. Camila Rocha estava sentada em seu Honda Civic em frente à creche Pequenos Brotos, as mãos agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Através da janela, ela conseguia ver Davi na área de recreação, o cabelo escuro capturando a luz do sol da manhã enquanto ele empilhava blocos coloridos com a concentração intensa que só as crianças possuem. Ele tem o foco do pai dele, ela pensou, então imediatamente afastou a observação. Por 20 meses, ela tinha tomado cuidado para não ver Rafael nos traços do filho, para não procurar vestígios de um homem que tinha desaparecido de sua vida como neblina matinal. Mas agora, Rafael estava ali, real, e o mundo cuidadoso que ela tinha construído ameaçava desmoronar. Seu celular vibrou com uma mensagem de sua melhor amiga e colega de trabalho, Bruna. Menina, você sumiu ontem à noite. Está tudo bem? Camila encarou a mensagem, os polegares pairando sobre o teclado. Como ela poderia explicar que o pai de seu filho, o homem por quem ela tinha se apaixonado numa única noite perfeita, tinha voltado para a vida dela exatamente no momento em que ela finalmente tinha aprendido a viver sem ele? Emergência familiar. Pode cobrir a reunião do Projeto Medeiros? Claro, mas nós vamos conversar depois. E eu quero dizer conversar mesmo. Camila guardou o celular e se forçou a entrar na creche. Dona Lourdes, a coordenadora do turno da tarde, a cumprimentou com o tipo de sorriso caloroso que tinha feito daquele lugar um segundo lar. Você chegou cedo hoje, querida. Está tudo bem. Só precisava ver meu menino, respondeu Camila, conseguindo um sorriso que provavelmente não alcançava os olhos. Davi olhou para cima quando ela entrou na área de recreação, e o rosto dele se transformou de pura alegria. Mama. Ele abandonou os blocos e cambaleou em direção a ela com aquele andar levemente desequilibrado que ainda fazia o coração dela disparar de orgulho e terror em igual medida. Ei, meu bem.
Ela o pegou no colo, respirando o cheirinho de bebê dele. Aquela combinação perfeita de suco de maçã e inocência que tinha o poder de aterrar ela quando o mundo parecia estar girando rápido demais. Davi balbuciou algo que poderia ser uma história sobre os blocos dele, as mãozinhas dando tapinhas no rosto dela com aquele carinho casual que lembrava ela diariamente porque tudo o que ela tinha sacrificado tinha valido a pena. Ela tinha construído uma vida boa para os dois. Pequena, mais estável, quieta, mais cheia de amor. E agora Rafael Andrade estava de volta para complicar tudo. Camila. A voz atrás dela fez seu sangue congelar. Profunda, familiar, carregando aquela leve rouquidão que tinha assombrado seus sonhos por 2 anos. Ela se virou lentamente, ainda segurando Davi, e encontrou Rafael parado na entrada da creche, parecendo ter dormido tão mal quanto ela. Como você e ela começou, então parou. Claro, ele a tinha encontrado. Homens como Rafael Andrade não aceitavam mistérios. Eles os resolviam. Precisamos conversar, disse ele baixinho, os olhos cinza tempestade se movendo do rosto dela para o de Davi com uma expressão que era parte espanto, parte terror. Por favor. Dona Lourdes apareceu ao lado de Camila, seus instintos de avó claramente acionados pela tensão que crepitava entre eles. Está tudo bem, querida? Está tudo bem, disse Camila, embora nada sobre aquilo parecesse bem. Dona Lourdes, esse é o Rafael, pai do Davi. As sobrancelhas da mulher mais velha subiram até a testa. Em 20 meses cuidando de Davi, ela nunca tinha conhecido o pai dele, nunca sequer tinha ouvido Camila mencioná-lo, mas para seu crédito, ela simplesmente assentiu. Bem, então, disse Dona Lourdes com a graça diplomática de alguém que tinha passado décadas navegando dramas familiares, imagino que vocês vão querer um pouco de privacidade. A sala de reuniões da família está disponível. Camila quis recusar. Quis pegar Davi e correr de novo, como tinha feito na noite anterior. Mas ela conseguia ver a determinação na postura de Rafael. O jeito que ele estava olhando para o filho deles como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Essa conversa ia acontecer, estivesse ela pronta ou não. Está bem, ela sussurrou e o seguiu para a pequena sala de reuniões que de repente parecia impossivelmente íntima. Rafael fechou a porta atrás deles, mas não se sentou. Em vez disso, ficou em pé perto da janela, as mãos entrelaçadas atrás das costas numa pose que provavelmente servia bem a ele em salas de reunião, mas que ali parecia quase vulnerável. Ele é meu? A pergunta saiu mais rude do que ele provavelmente pretendia. Camila ajeitou Davi no colo, o peso quentinho do filho a única coisa a mantendo ancorada. Sim. Os ombros de Rafael relaxaram levemente, como se ele tivesse prendido a respiração por horas. Qual é o nome dele? Davi. Davi Rocha. Ela hesitou, então acrescentou, o nome do meio dele é Tomás. Algo cintilou no rosto de Rafael. Surpresa. Talvez gratidão. Meu nome do meio. Eu sei. Camila olhou para Davi, que estudava Rafael com a curiosidade destemida de alguém jovem demais para entender o campo minado emocional em que tinham se metido. Eu tentei te encontrar. Sabe, depois, Rafael finalmente se sentou, inclinando-se para a frente com uma intensidade que fez o pulso de Camila acelerar. Eu não me lembro daquela noite, Camila. Não me lembro de nada depois do terceiro uísque na festa da empresa. Eu sei que você não lembra. As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. Você deixou isso bem claro quando me disse que seu nome era só Rafael e que você trabalhava com negócios e morava por aqui. Rafael estremeceu. Eu estava bêbado. Você estava enlutado, Camila corrigiu, e observou o rosto dele ficar cuidadosamente vazio. Você falou sobre seu irmão, sobre como ele deveria estar ali naquela noite, sobre como tudo parecia errado sem ele. Você lembra? Eu me lembro de tudo. A voz de Camila caiu até quase um sussurro. Você chorou, Rafael. Você me abraçou como se eu fosse a única coisa te impedindo de se afogar. E quando eu acordei na manhã seguinte, você tinha ido embora.
O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo balbucio suave de Davi enquanto ele brincava com o zíper da jaqueta de Camila. Rafael estava encarando o filho deles com uma expressão que apertou o peito de Camila. Eu procurei por você, ela disse novamente. Voltei àquele bar do hotel por semanas, esperando que você aparecesse. Liguei para toda a empresa com o Rafael na lista telefônica. Mas você não era só Rafael que trabalhava com negócios, era? Você era Rafael Andrade, bilionário, completamente fora do meu alcance. Não diga isso, disse Rafael bruscamente. Nunca diga isso. Por que não? É verdade. Camila se levantou, precisando de distância, precisando de ar. Você tem alguma ideia de como foi estar grávida e sozinha, sabendo que o pai do meu bebê era alguém que eu nem conseguia encontrar? Alguém que talvez nem lembrasse do meu nome? Rafael se levantou também, as mãos se estendendo em direção a ela antes de caírem de volta aos lados do corpo. Eu sinto muito. Deus, Camila, eu sinto muito. Eu não preciso das suas desculpas, disse ela, embora a voz rachasse levemente nas palavras. Eu preciso saber o que você quer, por que você está aqui? Rafael olhou para Davi, que tinha abandonado o zíper de Camila em favor de estudar essa nova pessoa fascinante com a atenção solene de um pequeno cientista. Eu quero conhecer meu filho, disse Rafael simplesmente. Eu quero ser pai dele. E isso, pensou Camila enquanto seu mundo cuidadosamente construído se inclinava fora de eixo, era exatamente o que ela tinha temido que ele fosse dizer. As palavras mais perigosas não são as que ferem, são as que oferecem esperança. Camila sentiu o ar sair da sala enquanto a declaração de Rafael pairava entre eles como uma ponte que ela não tinha certeza de ter coragem de atravessar. Eu quero ser pai dele. 4 palavras simples que tinham o poder de remodelar tudo o que ela tinha cuidadosamente construído. Davi, alegremente alheio à mudança sísmica acontecendo ao redor dele, tinha decidido que o relógio caro de Rafael era a coisa mais fascinante do universo. Ele estendeu a mão com os dedinhos rechonchudos, fazendo sons suaves de arrulho que teriam derretido qualquer um. Posso? Perguntou Rafael baixinho, a voz rouca de uma emoção que Camila não conseguia identificar direito. Ela hesitou, então se moveu lentamente mais perto o suficiente para Rafael estender a mão em direção ao filho deles. Davi imediatamente agarrou o dedo de Rafael com aquela força surpreendente que todos os bebês parecem possuir, estudando essa nova pessoa com olhos largos e curiosos. Oi, sussurrou Rafael, e Camila observou algo mudar fundamentalmente na expressão dele. A máscara cuidadosa de empresário escorregou, substituída por algo cru e maravilhado. Você é perfeito, não é? Davi balbuciou algo que poderia ser concordância, a expressão séria dele tão parecida com o rosto de sala de reunião de Rafael que Camila teve que olhar para outro lugar. Ela tinha passado 20 meses evitando essas comparações, mas agora elas eram impossíveis de ignorar. Ser pai não é só sobre querer, disse Camila, voltando a se sentar na cadeira, mas mantendo Davi por perto. São febres às 3 da manhã e crises de dentição e montanhas de roupa suja. É escolher as necessidades dele acima do seu sono, sua vida social, suas oportunidades de carreira. Rafael não desviou o olhar de Davi. Eu sei. Sabe mesmo? A pergunta saiu mais afiada do que ela pretendia. Por que você tem vivido em coberturas e voado de primeira classe enquanto eu tenho cortado cupons e comprado em brechós para garantir que ele tenha tudo o que precisa? Eu teria ajudado. Os olhos de Rafael finalmente encontraram os dela, e ela viu algo que parecia dor. Se eu soubesse. Mas você não sabia. A voz de Camila estava ficando mais forte, alimentada por 20 meses de frustração reprimida. E isso não é culpa sua. Não exatamente. Mas também não é algo que você pode simplesmente consertar com um talão de cheques. A mandíbula de Rafael se contraiu. Eu não estou tentando consertar nada com dinheiro. Não está? Qual é exatamente o seu plano aqui, Rafael? Camila mudou Davi para o outro joelho, criando mais distância entre eles. Você quer ser pai dele? Ótimo. Você vai se mudar para Florianópolis?
Reduzir seu império bilionário para conseguir chegar aos treinos de futebol e reuniões de pais? Ou você está pensando mais em termos de presentes caros e visitas ocasionais quando a agenda permitir? As palavras acertaram em cheio. Rafael estremeceu como se ela o tivesse esbofeteado, mas Camila não sentiu nenhuma satisfação em acertar o golpe. Ela estava cansada de estar com raiva, cansada de se proteger contra uma esperança que talvez não levasse a lugar nenhum. Eu não sei, Rafael admitiu baixinho. Não sei como fazer nada disso, mas quero aprender. Aprender não é o mesmo que se comprometer. Camila se levantou de novo, caminhando até a janela, onde conseguia ver outros pais buscando os filhos. Famílias normais vivendo vidas normais. Davi não precisa de alguém que quer brincar de pai quando for conveniente. Ele precisa de estabilidade, de consistência, precisa do pai dele. A afirmação simples a atingiu como um golpe físico porque era verdade, não era? Ela vinha dizendo a si mesma por meses que era suficiente, que seu amor podia preencher toda lacuna na vida de Davi. Mais tarde da noite, quando ele estava dormindo e o apartamento parecia quieto demais, ela se perguntava como seria ter alguém para dividir o peso da paternidade. Talvez, ela sussurrou. Mas ele também precisa ser protegido da decepção. Rafael ficou quieto por um longo momento, a atenção dividida entre observar Davi e estudar o perfil de Camila. Quando finalmente falou, a voz era diferente, menos controlada, mais honesta. Meu irmão morreu há 3 anos, ele disse. Acidente de carro numa noite chuvosa, completamente aleatório. Ele deveria se encontrar comigo para jantar naquela noite, mas eu cancelei por causa de uma crise no trabalho. Alguma fusão que parecia tão importante na época. Camila se virou de volta para encará-lo, reconhecendo o peso da confissão em seu tom. Pelos 2 anos seguintes, eu me convenci de que amor era só mais uma responsabilidade. Que me importar com pessoas era uma fraqueza que eu não podia bancar. As mãos de Rafael estavam entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Naquela noite em que nos conhecemos, eu estava no meu ponto mais baixo. O aniversário da morte dele, cercado de gente que queria comemorar marcos da empresa enquanto eu mal conseguia lembrar como respirar. Rafael, deixa eu terminar. A voz dele estava crua agora, despida de toda pretensão. Eu não me lembro do que aconteceu entre nós naquela noite, mas acordei me sentindo diferente, como se talvez tivesse encontrado algo que valia a pena segurar, exceto que eu não conseguia me lembrar do que era ou onde encontrá-lo de novo. Davi tinha ficado inquieto durante a conversa de adultos, se contorcendo nos braços de Camila e fazendo os sons rabugentos que significavam que a hora da soneca estava se aproximando. Ela o balançou suavemente, a memória muscular assumindo o controle enquanto sua mente lutava para processar as palavras de Rafael. Por 2 anos, fui assombrado pela sensação de ter perdido algo importante, Rafael continuou. Agora sei o que era. Não era só você, Camila. Era ele. Era isso. Ele gesticulou impotente em direção ao filho deles. Era a família que eu nunca soube que queria. E o que acontece quando você lembrar por que não faz família? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia, mas ela precisava fazê-la. O que acontece quando o luto voltar? Quando o trabalho ficar complicado? Quando ser pai parar de parecer uma bela descoberta nova e começar a parecer um fardo? Rafael se levantou lentamente, se aproximando o suficiente para que ela pudesse ver a exaustão nos olhos dele. O peso que ele carregava e que não tinha nada a ver com responsabilidade corporativa. Eu não sei, ele disse honestamente. Não posso prometer que não vou estragar tudo. Não posso prometer que sei como ser o pai que ele merece. Mas posso prometer que vou tentar. Todo dia, vou tentar. Camila olhou para Davi, que finalmente tinha se acomodado contra o ombro dela, a respiração já se aprofundando rumo ao sono. Esse menininho, que tinha sido todo o mundo dela por 20 meses, que merecia muito mais do que a estabilidade limitada que ela conseguia proporcionar com seu salário de arquiteta. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Isso não é só sobre o que você quer, nem mesmo sobre o que eu quero. É sobre ele, e ele precisa que eu seja inteligente sobre isso. Quanto tempo?
A pergunta era justa, mas parecia uma pressão para a qual ela não estava pronta. Não sei. Alguns dias, uma semana? Preciso pensar. Rafael assentiu, embora ela conseguisse ver a luta na expressão dele. Um homem acostumado a respostas imediatas sendo forçado a esperar pela mais importante de sua vida. Posso, e ele começou, então parou. Tudo bem se eu o vir de novo? Antes de você decidir? Camila fechou os olhos, sentindo o peso de uma decisão que remodelaria todos os futuros deles. Porque, estivesse ela pronta ou não, Rafael Andrade estava prestes a se tornar uma parte permanente das vidas deles. A única pergunta era se isso salvaria a todos ou destruiria tudo o que ela tinha trabalhado tanto para construir. O amor não se anuncia com grandes gestos. Ele sussurra nos menores momentos. 3 dias. Era esse o tempo que Camila vinha carregando o pedido de Rafael como uma pedra no peito. 3 dias observando Davi brincar com seus blocos e se perguntando se ele sentia falta de ter uma figura paterna na vida. 3 dias se pegando encarando o celular, as informações de contato de Rafael queimando um buraco na lista de chamadas recentes. Ela estava sentada no parque beira-mar, observando Davi cambalear ao redor do playground com a determinação destemida que fazia o coração dela parar pelo menos 12 vezes por passeio, quando seu celular vibrou. Sei que você precisa de tempo, mas eu estava pensando, e você deixaria eu levá-lo para almoçar? Nada complicado, e eu gostaria de ver como ele come um sanduíche de queijo quente. Camila encarou a mensagem, o polegar pairando sobre o teclado. Era um pedido tão simples, tão mundano e ao mesmo tempo tão íntimo. Rafael Andrade, mestre de negócios bilionários, queria assistir ao filho deles navegar o complexo desafio de engenharia de comer queijo derretido sem sujar o cabelo com ele. Café Mercado Central, 12h30, 1 hora só. Ela apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. 45 minutos depois, ela estava questionando cada decisão que a tinha levado até aquele momento. Davi estava amarrado no carrinho, destruindo alegremente um pacote de biscoitos enquanto ela andava de um lado para o outro do lado de fora do café como uma mulher se preparando para uma entrevista de emprego que ela desesperadamente não queria. Mama. Davi ergueu um pedaço de biscoito, oferecendo para dividir com a generosidade que nunca falhava em apertar o peito dela de amor e orgulho. Obrigada, meu bem. Ela aceitou a oferta amolecida, checando o relógio de novo. Rafael estava exatamente na hora. Ela conseguia vê-lo através da janela, já sentado numa mesa de canto que dava uma visão clara da entrada. Ele também está nervoso, ela percebeu, notando o jeito como as mãos dele se moviam inquietas sobre a mesa. O jeito que ele checava o celular repetidamente. De alguma forma, isso a fez se sentir marginalmente melhor. O café estava cheio com o movimento do almoço, mas Rafael tinha escolhido bem. A mesa de canto era relativamente privada, e a cadeirinha alta que ele tinha pedido já estava no lugar. Camila manobrou o carrinho pelo labirinto de mesas, hiperconsciente dos olhares curiosos de outros clientes. Rafael Andrade não era exatamente anônimo, mesmo ali. Obrigado por vir, ele disse enquanto ela se aproximava, se levantando para ajudar com o carrinho num gesto que era tanto cortês quanto desajeitado. Isso não muda nada, respondeu Camila, embora sua voz carecesse de convicção. Ainda estou pensando. Eu sei. A atenção de Rafael se voltou imediatamente para Davi, que estudava essa nova pessoa com o mesmo foco intenso que normalmente reservava para brinquedos particularmente interessantes. Ei, campeão! Davi respondeu com uma sequência balbuciada de sílabas que poderia ter sido uma saudação ou poderia ter sido um comentário sobre a acústica do café. Mas quando Rafael sorriu, realmente sorriu, não a expressão controlada que ela tinha visto em fotos de negócios, Davi sorriu de volta. Ah não, pensou Camila. Isso é perigoso. Transferir Davi do carrinho para a cadeirinha alta normalmente era uma produção que exigia as habilidades organizacionais de uma operação militar. Mas Rafael, apesar de sua óbvia inexperiência, não se esquivou do desafio. Quando Davi agarrou a gravata dele e tentou usá-la como brinquedo de morder, Rafael simplesmente afrouxou o nó e gentilmente redirecionou os dedinhos em direção à pequena pilha de livros de pano que Camila tinha trazido.
Você veio preparada, observou Rafael, notando a bolsa de fraldas bem organizada, a seleção cuidadosa de brinquedos silenciosos, o copinho posicionado ao alcance fácil. A gente aprende rápido quando está voando solo, respondeu Camila, então imediatamente se arrependeu da aresta na voz. Esse almoço era para ser sobre Davi, não sobre os sentimentos não resolvidos dela. Eles pediram sanduíches de queijo quente e frutas para Davi, saladas que provavelmente nenhum dos dois adultos tocaria, e se acomodaram no ritmo estranho de uma conversa pontuada pelas necessidades de um bebê. Rafael observava tudo. O jeito como Camila automaticamente cortava o sanduíche de Davi em pedacinhos do tamanho perfeito. Como ela antecipava a necessidade dele de mais suco antes que ele pedisse. O jeito paciente com que limpava o rosto dele entre as mordidas. Ele é tão calmo com você, disse Rafael baixinho. Tão seguro. Ele é um bom menino, sempre foi. Camila entregou a Davi mais um pedaço de queijo, observando ele se concentrar na tarefa complexa de levá-lo à boca sem deixar cair. Mesmo bebê, ele era fácil. Como se soubesse que eu estava fazendo o meu melhor e decidisse me dar um desconto. Você fez um trabalho incrível. A sinceridade na voz de Rafael a pegou de surpresa. Ela vinha se preparando para críticas, para sugestões de coisas que ela poderia ter feito diferente. Em vez disso, ele estava olhando para o filho deles com algo que só podia ser descrito como admiração. Me conta sobre ele, disse Rafael. Sei que é uma pergunta enorme, mas quero saber tudo. Quando ele começou a andar? Qual é o livro favorito dele? Ele dorme a noite toda? Então Camila se viu falando sobre a primeira palavra de Davi, que tinha sido o gatinho, inspirada pelo gato laranja dos vizinhos. Sobre a obsessão dele por caminhões que tinha começado aos 8 meses e não mostrava sinais de diminuir. Sobre o jeito como ele cantarolava para si mesmo até dormir com uma melodia sem palavras que soava como o sol em forma de música. Rafael ouvia cada palavra como se estivesse memorizando. Quando Davi derrubou o copinho pela terceira vez, Rafael o recuperou sem que precisasse pedir. Quando os dedinhos se estenderam em direção ao copo d'água de Rafael, ele o afastou com os reflexos de alguém aprendendo a pensar como pai. Ele se parece com você, disse Camila de repente, então imediatamente desejou poder engolir as palavras. Ele tem o seu sorriso, respondeu Rafael. E os seus olhos quando está concentrado. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Davi trabalhar através do desafio arquitetônico de seu sanduíche. Deveria ter sido estranho, mas em vez disso parecia natural, como algo que eles poderiam ter feito por meses. Camila, disse Rafael baixinho, sem olhar para ela. Eu sei que você tem todos os motivos para não confiar em mim. Sei que isso é complicado, e sei que estou te pedindo para dar um salto de fé com a coisa mais importante da sua vida. Rafael, deixe eu terminar. Ele finalmente encontrou os olhos dela e ela viu algo ali que fez sua respiração falhar. Não estou pedindo que você tome nenhuma decisão hoje. Só estou pedindo por chances, pequenas, tipo esse almoço, tipo talvez ver ele brincar no parque algum dia, tipo aprender a fazer parte da vida dele sem atrapalhar a coisa linda que você construiu. Davi escolheu esse momento para erguer o pedacinho restante de sanduíche, oferecendo para Rafael com o mesmo espírito generoso que tinha mostrado a Camila antes. Rafael o aceitou com a gravidade de alguém recebendo uma honraria de estado. Obrigado, disse Davi claramente, o mais próximo que seu vocabulário em desenvolvimento conseguia chegar de obrigado. Os olhos de Rafael se arregalaram. Ele acabou de... Sim, disse obrigado, confirmou Camila, sorrindo apesar de si mesma. Ele é bem educado, normalmente. Obrigado, Davi, disse Rafael solenemente. E Davi sorriu como se tivesse acabado de resolver a paz mundial. Observando os dois juntos, a atenção cuidadosa de Rafael, a confiança natural de Davi, o jeito que pareciam se encaixar apesar de serem estranhos, Camila sentiu algo rachar dentro do peito. Não quebrar exatamente, mas como expandir. Talvez, ela pensou enquanto Davi estendia a mão para Rafael com dedos grudentos que Rafael não hesitou em aceitar, talvez isso pudesse funcionar. Talvez ela não precisasse ter medo de deixar outra pessoa amar seu filho.
Talvez, só talvez, eles pudessem descobrir como ser uma família. O passado tem um jeito de nos alcançar bem quando pensamos que conseguimos escapar dele. Camila estava com os braços mergulhados na água da pia, cantarolando a melodia sem palavras que Davi vinha aperfeiçoando na hora de dormir quando seu celular tocou. O identificador de chamadas fez seu estômago despencar. Hospital Geral de Florianópolis. Senhorita Rocha, aqui é a enfermeira Montenegro do Pronto-Socorro. Suas informações de contato de emergência foram encontradas com a Dona Aparecida. Ela foi trazida depois de uma queda. Dona Aparecida, a vizinha idosa de Camila. A mulher que tinha se tornado a avó não oficial de Davi e a tábua de salvação de Camila durante aqueles primeiros meses em que ela mal estava se aguentando. A mulher que cuidava dele quando Camila tinha reuniões tardias com clientes, que trazia sopa caseira quando qualquer uma delas estava doente, que nunca uma vez tinha feito perguntas estranhas sobre o pai de Davi. Ela está bem? Já estou indo. 20 minutos depois, Camila estava sentada na sala de espera do hospital, Davi dormindo contra seu ombro apesar da iluminação fluorescente da atividade constante. Dona Aparecida tinha quebrado o quadril. Sério, mas não fatal. Ela ficaria em cirurgia por horas, depois enfrentaria uma longa recuperação. Camila. Ela ergueu os olhos e encontrou Rafael parado na porta, ainda vestindo terno de negócios, mas com a gravata afrouxada e preocupação estampada nos traços. Como você, e ela começou. Você me mandou mensagem, ele disse gentilmente, pegando o celular para mostrar a mensagem dela. Emergência hospital. Não sei o que fazer com o Davi. Ela encarou a tela, sem nenhuma lembrança de tê-la enviado, mas ali estava. Enviada 47 minutos atrás, quando ela estava freneticamente organizando quem cuidaria de Davi e falhando. Eu não quis. Sim, você quis, disse Rafael, sentando-se ao lado dela, cuidadoso para não acordar Davi. Você me procurou porque precisava de ajuda. E tudo bem. Camila sentiu lágrimas ameaçarem pela primeira vez desde a ligação. Dona Aparecida é o meu plano B para tudo. Ela cuida do Davi quando tenho reuniões à noite. Ela é o contato de emergência dele na creche. Não sei como vou dar conta da recuperação dela e do trabalho. Ei! A voz de Rafael era suave, mas firme. A gente vai dar um jeito. A gente. A palavra pairou entre eles, carregada de implicações para as quais Camila não estava pronta. Você. Ela pigarreou, tem uma empresa para administrar. Você não pode simplesmente. Camila. Rafael se virou para encará-la mais diretamente. Olha para mim. Quando ela encontrou os olhos dele, viu algo que apertou o peito dela. Não pena, não obrigação, algo que parecia perigosamente com parceria. Eu tenho a melhor equipe de gestão que dinheiro pode comprar, ele disse. Tenho reuniões por vídeo que podem acontecer de qualquer lugar, encontros que podem ser reagendados, e absolutamente nada mais importante que isso. Ele gesticulou em direção a Davi, que de alguma forma tinha conseguido dormir através do caos do hospital. Deixa eu ajudar. Antes que Camila pudesse responder, um médico apareceu. A cirurgia de Dona Aparecida tinha corrido bem, mas ela ficaria hospitalizada por vários dias. Depois precisaria de semanas de fisioterapia. A mulher que tinha sido a âncora de Camila ia precisar ser ancorada, ela mesma. Posso tirar um tempo do trabalho, Camila estava dizendo, mais para si mesma do que para Rafael. Talvez a Bruna possa cobrir minhas reuniões com clientes e eu poderia arranjar creche em meio período. Ou, Rafael interrompeu gentilmente. Eu poderia ficar em Florianópolis por algumas semanas. Ajudar com o Davi durante o dia enquanto você trabalha. Visitar a Dona Aparecida à noite. Conhecer meu filho enquanto sou útil, em vez de só estar presente. Camila o encarou. Você faria isso? Eu falei que queria aprender a ser pai dele. Isso parece um bom curso intensivo. Algo no tom dele a fez olhar para ele com mais atenção. Havia determinação ali, sim, mas também algo que parecia medo, como se ele estivesse apavorado de que ela dissesse não, de que fechasse a porta para essa oportunidade frágil que eles vinham construindo.
Rafael, cuidar de um bebê não é como administrar uma empresa. Não tem relatórios trimestrais ou horários previsíveis. É caos mantido junto por rotina e reza. Eu aprendo rápido. Ele estava ficando sério agora, processando essa informação com a mesma intensidade que provavelmente trazia para negociações de fusão e dentição. Ele fica de mau humor por volta das 15h30, sem motivo nenhum. Só come macarrão com queijo se for daquele em formato de dinossauro. E vai fazer um piti completo se você tentar colocar o sapato no pé errado. Rafael ficou quieto por um momento, processando essa informação com a mesma intensidade que provavelmente trazia para negociações de fusão. E as sonecas? Ele perguntou seriamente. 12h30 às 14h30, mas só se você ler exatamente 3 livros e cantar a música do caminhão 2 vezes. Tem uma música do caminhão. Apesar de tudo, Camila se viu quase sorrindo. Sempre tem uma música do caminhão com meninos pequenos. Me ensina. O pedido simples atingiu mais forte do que todas as declarações anteriores dele. Porque isso não era sobre grandes gestos ou discursos dramáticos. Isso era sobre aprender os pequenos ritmos diários que formavam o mundo de Davi. Isso era sobre aparecer para os momentos mundanos que realmente importavam. Isso não é um teste, disse Camila baixinho. Se você fizer isso, se tornar parte da rotina dele, parte da vida dele, você não pode simplesmente desaparecer quando ficar difícil. Ele vai se apegar. Vai esperar que você esteja lá. Ótimo, disse Rafael. Porque é isso que pretendo fazer. Davi escolheu esse momento para se mexer, o rostinho se franzindo daquele jeito particular que significava que estava prestes a acordar confuso e possivelmente rabugento. Camila automaticamente começou o suave carinho nas costas que costumava ajudá-lo a acordar. Mas Rafael estava observando cada movimento como se estivesse anotando. Tem alguma coisa especial que eu deveria saber? Ele perguntou. Sobre acordá-lo. Ele fica rabugento nos primeiros minutos. Geralmente quer o copinho e a manta dele. Às vezes chora sem motivo e você só tem que esperar passar. Como se convocado pelas palavras dela, os olhos de Davi se abriram. Imediatamente procuraram o rosto de Camila, depois seguiram até Rafael com a expressão confusa de alguém tentando lembrar onde tinha visto essa pessoa antes. Ei, meu bem, murmurou Camila. Você tirou uma boa soneca. A resposta de Davi foi um choramingo suave que poderia ser concordância ou reclamação. Mas quando Rafael ofereceu a ele o copinho da bolsa de Camila, lembrando sem que precisasse pedir, Davi o aceitou com o alívio grato de alguém cujas necessidades mais profundas tinham sido antecipadas. Ah, pensou Camila enquanto observava Rafael automaticamente pegar a mantinha, observava ele esperar pacientemente enquanto Davi se orientava a esse ambiente novo e estranho. Ele está realmente prestando atenção. Está realmente tentando aprender. Está bem, ela disse, a palavra saindo mal audível. Está bem, podemos tentar, mas eu tenho regras. Diga. Você fica em Florianópolis por pelo menos 2 semanas. Nada de sair voando para reuniões de emergência ou negócios de última hora. Se você se comprometer com isso, se compromete completamente. Combinado. Você segue minhas orientações com o Davi. Eu conheço ele. Conheço as necessidades dele. E não vou deixar a rotina dele ser perturbada porque você acha que sabe melhor. Entendido. E se isso não der certo, se você decidir que ser um pai presente é mais difícil do que pensava, você me avisa imediatamente. Você não simplesmente some e nos deixa imaginando. Rafael ficou quieto por um longo momento, a atenção dividida entre o rosto dela e a satisfação sonolenta de Davi. Camila, ele disse finalmente. Eu não vou a lugar nenhum. Não dessa vez. Últimas palavras famosas, ela pensou. Mas olhando para ele, realmente olhando para o jeito como ele se portava, o jeito que observava o filho deles como se tivesse medo de que ele desaparecesse, ela se viu acreditando nele, o que era ou a decisão mais inteligente que ela já tinha tomado, ou o maior erro. O tempo diria qual. Às vezes o amor cresce no espaço entre o caos e a quietude, nos momentos comuns que parecem mágicos.
Terceiro dia de Rafael morando no pequeno apartamento de Camila, e ele estava começando a entender por que os pais pareciam perpetuamente exaustos. Eram 6h47 da manhã e Davi estava acordado desde as 5h30, o que aparentemente contava como dormir até tarde, segundo os padrões dos bebês. Não, campeão, a gente não come a casca da banana, disse Rafael pacientemente, extraindo gentilmente a tira amarela do punho determinado de Davi. Só a parte de dentro. Davi olhou para ele com a profunda traição de alguém cujas escolhas criativas de café da manhã tinham sido injustamente restringidas. O lábio inferior dele começou a tremer, o sinal universal de alerta que Camila tinha ensinado Rafael a observar. Rápido, Rafael pensou consigo mesmo, vasculhando a cozinha em busca de uma distração. Música do caminhão. Cadê a música do caminhão? Ele começou a cantarolar a melodia que Camila tinha ensinado, a sobre caminhões vermelhos grandes e buzinas apitando, e observou com alívio a possível crise de Davi se transformar em fascínio. Crise evitada, pelo menos pelos próximos 30 segundos. A cafeteira borbulhou ganhando vida, e Rafael sentiu uma onda de gratidão pelo temporizador automático que Camila tinha programado. Ele estava aprendendo que sobreviver com um bebê era tudo sobre preparação e cafeína. Você está ficando bom nisso. Rafael se virou e encontrou Camila na porta, o cabelo ainda bagunçado do sono, vestindo uma camiseta grande demais da UFSC que de alguma forma a fazia parecer mais jovem e mais vulnerável do que qualquer uma das roupas profissionais dela. A música do caminhão é surpreendentemente eficaz, ele admitiu, oferecendo a Davi mais um pedaço de banana, embora eu esteja desenvolvendo um complexo em relação ao verso em que o caminhão quebra. Camila sorriu. Um sorriso de verdade, não os cuidadosos que ela vinha dando desde que ele se mudou para lá. Ele adora essa parte. Acho que ele encontra conforto em saber que até caminhões têm dias ruins. Ela se moveu até a cafeteira com a eficiência fluida de alguém que tinha aperfeiçoado essa rotina matinal através de meses de prática. Rafael observou ela adicionar exatamente uma colher de açúcar, sem creme, e percebeu que estava catalogando esses pequenos detalhes do jeito que costumava memorizar relatórios de mercado. Como você dormiu? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. As paredes do apartamento eram finas, e ele a tinha ouvido se virando de um lado para o outro no quarto ao lado. Ter ele ali estava perturbando mais do que só a rotina de Davi. Bem, ela mentiu, tomando o primeiro gole de café com a reverência de alguém recebendo comunhão. Algum desastre enquanto eu estava me vestindo? Defina desastre. Rafael gesticulou em direção à cadeirinha alta, onde Davi de alguma forma tinha conseguido pôr banana no cabelo apesar de ter comido só 3 mordidas. Ele é criativo com a distribuição de comida. Isso não é nada. Espera até ele descobrir até onde consegue arremessar ervilhas. Rafael estava começando a entender que ser pai era como reger uma orquestra em que nenhum dos músicos tinha partitura e os instrumentos ficavam mudando no meio da música. Mas havia algo profundamente satisfatório no desafio, em aprender a antecipar as necessidades de Davi e realmente conseguir, às vezes. Tenho a reunião com o cliente Medeiros às 10 horas, disse Camila, checando o celular. Devo voltar até meio-dia. Depois podemos visitar a dona Aparecida juntos. Na verdade, disse Rafael cuidadosamente, eu estava pensando em levar o Davi ao parque hoje de manhã, se estiver tudo bem para você. Camila pausou, a xícara de café no meio do caminho até os lábios. Era uma coisa deixar Rafael sozinho com Davi no ambiente controlado do apartamento. O parque significava variáveis do mundo real, outros pais, a possibilidade de julgamento ou acidentes ou qualquer número de incertezas. Ele gosta dos balanços, ela disse finalmente, mas não muito alto. E ele vai tentar comer cavaco de madeira, então você tem que ficar de olho o tempo todo. Anotado. E se ele começar a chorar? Às vezes andar por aí ajuda. Ou cantar, ou simplesmente pegar ele no colo e deixar ver as coisas de uma perspectiva diferente. Rafael assentiu, reconhecendo a confiança que ela estava depositando nele. Mais alguma coisa? Camila olhou para Davi, que agora tentava alimentar seu elefante de pelúcia com banana, e Rafael conseguia ver a batalha interna se desenrolando através do rosto dela. Controle versus fé,
proteção versus possibilidade. O escorregador favorito dele é o vermelho, ela disse baixinho. Mas ele precisa de ajuda para subir a escadinha. Ele é corajoso, mas ainda não tem coordenação suficiente. 20 minutos depois, Rafael se viu empurrando um carrinho pelo centro de Florianópolis, se sentindo como um impostor que poderia ser descoberto a qualquer momento. Outros pais acenavam para ele naquele reconhecimento universal de experiência compartilhada, e ele se perguntou se conseguiam perceber que ele era novo naquilo, se sua insegurança era visível. Mas Davi parecia perfeitamente contente, apontando para cachorros e caminhões e pássaros com o entusiasmo de alguém para quem o mundo era infinitamente fascinante. Quando chegaram ao playground, Rafael o ajudou a sair do carrinho e observou ele cambalear em direção ao brinquedo com a determinação destemida que parecia ser seu padrão. Cuidado, campeão, murmurou Rafael, ficando por perto enquanto Davi navegava a estrutura de escalada em tamanho de criança. Era um equilíbrio delicado, ser protetor sem ser superprotetor, deixá-lo explorar enquanto o mantinha seguro. Primeira vez nesse parque? Rafael ergueu os olhos e encontrou uma mulher mais ou menos da idade de Camila observando-o com curiosidade amigável. Ela estava sentada num banco enquanto uma menininha da idade de Davi brincava por perto. Primeira vez levando ele sozinho, na verdade, admitiu Rafael. Ainda estou aprendendo o jeito. Curso intensivo de papai, disse a mulher com um sorriso conhecedor. A gente já passou por isso. Sou a Fernanda, e essa é minha filha, a Luísa. Rafael, e esse é o Davi. Ele é lindo. Esses olhos. Deve puxar a você. Algo caloroso se desenrolou no peito de Rafael com a suposição casual de que ele e Davi pertenciam um ao outro. Pela primeira vez, ele não se sentiu como se estivesse brincando de faz de conta. Eles conversaram enquanto as crianças brincavam, e Rafael se viu fazendo perguntas em que nunca tinha pensado em considerar. Qual pediatra ela recomendava? Havia uma boa aula de música para pais e filhos na região? Como ela sabia quando estavam prontos para passar de 2 sonecas para uma? Você está bem investido nisso, observou Fernanda. Alguns pais só aparecem para as partes divertidas. Tenho muito o que recuperar, disse Rafael, observando Davi criar coragem para tentar o escorregador. Quero fazer certo. Quando Davi finalmente desceu o escorregador vermelho, braços erguidos em triunfo, rosto brilhando de realização, Rafael sentiu algo mudar dentro do peito. Isso não era mais sobre provar a si mesmo ou cumprir uma obrigação. Isso era sobre estar presente para esses momentos, sobre ser a pessoa que Davi procurava quando precisava de encorajamento ou conforto ou alguém para compartilhar a alegria. Papa, gritou Davi, correndo em direção a Rafael com o passo instável que era de alguma forma a coisa mais linda que ele já tinha visto. A respiração de Rafael parou. Papa, não uma sílaba aleatória ou som acidental. Davi estava olhando bem para ele, braços estendidos, reivindicando-o com a certeza simples que crianças traziam para tudo. Ei, homenzinho, disse Rafael, pegando ele no colo, a voz mais rouca do que pretendia. Você se divertiu no escorregador? Davi balbuciou uma resposta que soava como pura felicidade, as mãozinhas dando tapinhas no rosto de Rafael com aquele carinho casual que tinha o poder de desmontá-lo completamente. Quando chegaram em casa, Camila já tinha voltado da reunião, andando de um lado para o outro na sala com a energia inquieta de alguém que estivera se preocupando apesar de todo o esforço para não fazê-lo. Como foi? Ela perguntou, tentando soar casual. Ele me chamou de Papa, disse Rafael baixinho, e observou o rosto de Camila percorrer surpresa, alegria, e algo que poderia ser luto. Ele nunca. Ela começou, então parou. Quer dizer, ele já disse antes, mas não para ninguém específico. Não desse jeito. Rafael entendeu. Davi tinha usado o Papa como termo geral para figuras paternas que via no parque ou em livros. Mas hoje, ele o tinha tornado específico. Ele o tinha tornado real. Você está bem? Perguntou Rafael, notando o jeito que Camila piscava rapidamente. Estou bem, ela disse, pegando Davi dos braços dele e respirando o cheirinho de menininho. É só que eu sempre me perguntei como seria quando esse momento chegasse. Quando ele tivesse alguém para chamar de Papa. Rafael se aproximou.
perto o suficiente para ver as lágrimas que ela tentava esconder. E como é? Camila ergueu os olhos para ele, e pela primeira vez desde que ele tinha voltado para a vida dela, as defesas dela estavam completamente abaixadas. Aterrorizante, ela sussurrou. E perfeito. E Rafael soube, em pé na pequena sala de estar dela com o filho deles entre os dois, que estava exatamente onde pertencia. A única pergunta agora era se Camila estava pronta para acreditar nisso também. Às vezes a verdade não liberta. Ela despedaça. Foi o celular de Rafael que estilhaçou a paz frágil que eles tinham construído na semana anterior. A ligação chegou às 23h17, bem quando Camila finalmente estava se permitindo acreditar que talvez, só talvez, eles conseguissem fazer aquilo funcionar. Eu tenho que ir para São Paulo, disse Rafael, a voz tensa enquanto encerrava a ligação. Tem uma situação com a fusão de Tóquio. Meus advogados acham que o negócio pode desmoronar se eu não estiver lá para cuidar pessoalmente. Camila se sentou na cama, instantaneamente desperta apesar de estar prestes a cair no sono momentos antes. Através das paredes finas, ela conseguia ouvir Rafael se movendo pela sala. Conseguia imaginar ele passando as mãos pelo cabelo do jeito que fazia quando estava tentando resolver um problema impossível. Quando? Ela perguntou, aparecendo na porta em seu pijama. Meu voo sai em 3 horas. Rafael já estava tirando o laptop da bolsa, o empresário assumindo o controle do pai que tinha passado a noite lendo historinhas para dormir. Sinto muito, Camila. Sei que o momento é péssimo, mas esse negócio representa 18 meses de trabalho e centenas de empregos. Por quanto tempo você vai ficar fora? A pausa antes da resposta dele contou a ela tudo o que precisava saber. Não sei. Pode ser alguns dias. Pode ser mais. Os dedos de Rafael já voavam sobre o teclado, checando horários de voos e disponibilidade de hotéis. Mas vou voltar assim que puder. Prometo. Camila se apoiou no batente da porta, observando ele se transformar de volta no homem que ela tinha conhecido naquele jantar beneficente. Distante, controlado, focado em tudo, menos na vida que eles vinham construindo juntos. O homem que tinha aprendido a música do caminhão e dominado a arte da distribuição de banana estava desaparecendo diante dos olhos dela. Isso é o que eu temia, ela disse baixinho. A digitação de Rafael parou. O quê? Isso. O momento em que sua vida de verdade chama e a gente vira a complicação em torno da qual você tem que se planejar. Não é isso que está acontecendo. Não é? Camila deu um passo para dentro do quarto, os pés descalços silenciosos no chão de madeira. Uma ligação, Rafael. Foi só isso que precisou para você começar a planejar sua fuga. Rafael fechou o laptop e se virou para encará-la completamente. Não é uma fuga. É o meu trabalho. É como eu ganho o dinheiro que pode garantir o futuro do Davi, pagar pela faculdade dele, garantir que ele nunca precise de nada. Ele não quer o seu dinheiro, Rafael. Ele quer o pai dele. Estou tentando ser as duas coisas. As palavras saíram mais afiadas do que qualquer um dos dois esperava, ecoando no pequeno apartamento como um tiro. Do quarto de Davi veio um choramingo suave. As vozes elevadas deles tinham perturbado o sono dele. Camila se moveu automaticamente em direção ao som, mas Rafael segurou o braço dela gentilmente. Deixa comigo, ele disse. Por favor. Ela o observou desaparecer no quarto de Davi, ouviu a voz dele cair para o murmúrio suave que ele tinha aperfeiçoado na última semana. Ei, homenzinho. Só uma conversa de gente grande. Volta a dormir. Quando ele voltou, o rosto dele estava diferente, cru, como se ver Davi, vulnerável e sonolento, tivesse arrancado outra camada de sua compostura cuidadosamente mantida. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu, sentando pesadamente no sofá. Não sei como ser o pai que ele precisa e o empresário do qual todo mundo depende. Não sei como me dividir entre dois mundos que parecem completamente incompatíveis. Camila se sentou ao lado dele, perto o suficiente para sentir a tensão irradiando do corpo dele. Talvez você não tenha que se dividir. Talvez só tenha que escolher.
Não é tão simples assim, é? Ela se virou para encará-lo e Rafael conseguiu ver lágrimas se acumulando nos olhos dela. Por que eu tenho escolhido todos os dias há 20 meses? Escolhi ele em vez da promoção que exigia viagens. Escolhi ele em vez do relacionamento com o arquiteto de Curitiba que não conseguia lidar com namorar uma mãe solo. Escolhi ele em vez do meu próprio conforto, dos meus próprios desejos, dos meus próprios sonhos de como minha vida poderia ser. Eu nunca pedi que você fizesse isso. Você não precisou pedir. As palavras explodiram dela como água através de uma represa quebrada. Isso é o que amor parece, Rafael. Isso é o que ser pai significa. Você não tem as duas coisas. Rafael ficou quieto por um longo momento, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. E se eu perder tudo o que construí? E se eu recuar da Andrade Internacional e outra pessoa assumir? E se eu destruir o legado do meu irmão por uma família que provavelmente vou estragar de qualquer jeito? E ali estava. O medo por baixo de todo aquele controle cuidadoso. A ferida que nunca tinha cicatrizado direito. Seu irmão, disse Camila suavemente. Me conta sobre ele. O quê? Naquela noite em que nos conhecemos, você falou sobre ele, sobre como tudo parecia errado sem ele. Mas você nunca me contou quem ele era, como ele era. A compostura de Rafael rachou completamente. O nome dele era Marcos. Ele era 3 anos mais velho que eu, e era tudo o que eu não sou. Caloroso, à vontade com as pessoas. Ele conseguia entrar numa sala e fazer todo mundo se sentir importante. A voz dele quebrou levemente. Ele deveria assumir a empresa. Ele deveria ser aquele que as pessoas admiravam. Mas ele não está aqui. Não, ele não está aqui porque eu estava ocupado demais para jantar com ele naquela noite porque escolhi uma fusão em vez do meu irmão. E agora ele está morto e eu estou fingindo ser ele. Camila sentiu o coração partir por esse homem que vinha carregando tanta culpa, tanta responsabilidade que nunca deveria ter sido só dele. Rafael, ela disse gentilmente, você não está fingindo ser ele. Você está orando ele, mas talvez ele não quisesse que você sacrificasse tudo mais para manter a memória dele viva. Você não entende. Eu entendo que você está apavorado de perder mais alguém que você ama. Eu entendo que o trabalho parece mais seguro que família porque negócios podem ser controlados e pessoas não podem. Camila pegou as mãos dele, imobilizando o movimento inquieto delas. Mas também entendo que o Davi não vai esperar você descobrir como equilibrar tudo perfeitamente. Ele vai crescer, Rafael, com ou sem você. A verdade disso pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois tinha certeza de ter coragem de atravessar. E se eu ficar? Perguntou Rafael de repente. E se eu não entrar naquele avião? E se eu deixar o negócio desmoronar e focar nisso em vez disso? Camila estudou o rosto dele, procurando certeza e encontrando apenas esperança desesperada. Não fica por mim, ela disse finalmente. Nem mesmo fica pelo Davi. Fica porque você quer. Fica porque decidiu que essa vida bagunçada, complicada, comum, vale mais que qualquer negócio. O celular de Rafael vibrou com uma mensagem. Provavelmente o motorista. Provavelmente hora de sair para o aeroporto. Ele olhou para o celular, depois para Camila, depois em direção ao quarto de Davi, onde o filho deles dormia pacificamente, confiando que os adultos em sua vida fariam as escolhas certas. Eu não sei o que eu quero, sussurrou Rafael. Sim, você sabe, respondeu Camila, se levantando e se movendo em direção ao quarto dela. Só tem que decidir se tem coragem de escolher. Ela pausou na porta, sem olhar para trás. O carro vai chegar em 20 minutos, ela disse baixinho. Se você ainda estiver aqui quando o Davi acordar, vou saber que você fez sua escolha. Se você não estiver. Ela não terminou a frase. Não precisava, porque os dois sabiam que algumas escolhas, uma vez feitas, não podiam ser desfeitas. E Rafael Andrade estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. O amor não é encontrado em grandes gestos.
Ele se prova no momento em que você decide ficar. Rafael estava sentado no banco de trás do carro particular, o celular vibrando com mensagens cada vez mais urgentes de sua equipe jurídica, a bolsa do laptop ao lado dele, o cartão de embarque na mão. O motorista já tinha confirmado o horário de partida dele 2 vezes. 23 minutos até o aeroporto, e ele pegaria o voo com tempo de sobra. Ele podia salvar o negócio de Tóquio. Podia voltar a São Paulo, para sua cobertura, para a previsibilidade controlada de uma vida medida em relatórios trimestrais e projeções de mercado. Podia voltar a ser o homem que era antes daquele jantar beneficente, bem-sucedido, intocável, seguramente isolado do tipo de dor que vinha de amar pessoas que podiam desaparecer sem aviso. Senhor, a voz do motorista cortou seus pensamentos. Devíamos ir andando se o senhor quiser pegar esse voo. Rafael olhou pela janela para o prédio de Camila. 3º andar, 2ª janela da esquerda. Conseguia ver uma luz suave brilhando atrás das cortinas, provavelmente a luz noturna do quarto de Davi, aquela que projetava estrelas no teto, e que tinha levado Rafael 3 tentativas para montar corretamente. Seu celular tocou. O número que apareceu apertou seu peito. Sua assistente ligando para confirmar que ele estava a caminho. Senhora Nogueira? Senhor Andrade, graças a Deus. A equipe jurídica está esperando o senhor em Guarulhos, e reagendei suas reuniões da manhã para acomodar o atraso do voo. Os executivos de Tóquio estão de prontidão para a ligação assim que o senhor pousar. Rafael fechou os olhos, ouvindo a recitação eficiente de suas obrigações. Essa era a vida dele. Isso era o que ele tinha construído das cinzas da morte do irmão. Uma máquina que funcionava com precisão e lucro que não exigia nada dele, exceto o sacrifício de tudo que realmente importava. Senhor, a voz da senhora Nogueira estava preocupada agora. Está tudo bem. Me conta sobre o Marcos, disse Rafael de repente. Como? Meu irmão, Marcos. Você trabalhou para ele antes de trabalhar para mim. Me conta como ele era. Houve uma pausa e Rafael quase conseguiu ver a senhora Nogueira ajeitando os óculos do jeito que fazia quando estava tentando entender por que ele estava perguntando algo que não tinha nada a ver com projeções trimestrais. Ele era caloroso, ela disse finalmente. Lembrava do aniversário de todo mundo. Guardava fotos dos filhos dos funcionários na mesa dele. Ele costumava dizer que os negócios eram só a desculpa. O trabalho de verdade era construir algo que importasse para as pessoas. Rafael sentiu algo rachar dentro do peito. Ele algum dia falou sobre ter uma família? Ah, o tempo todo. Ele sempre dizia que mal podia esperar para ser pai, que queria fazer melhor do que o pai de vocês tinha feito. Ele queria estar presente. Sabe, presente de verdade. Presente. A palavra ecoou na cabeça de Rafael como uma prece que ele tinha esquecido como rezar. Senhora Nogueira, disse Rafael baixinho. O que você acha que o Marcos faria se tivesse que escolher entre salvar um negócio e estar presente para o filho dele? A resposta veio sem hesitação. Ele escolheria o filho dele, Sr. Andrade. Sempre. Rafael encerrou a ligação e ficou sentado no silêncio do carro, o peso da percepção se instalando sobre ele como um amanhecer. Ele tinha estado tão focado em preservar o legado de Marcos que tinha esquecido de perguntar o que Marcos realmente gostaria que ele fizesse. Seu irmão não gostaria que ele sacrificasse amor por lucro. Marcos gostaria que ele fosse o pai que nunca teve a chance de ser. Senhor, a voz do motorista estava ficando urgente agora. Se não sairmos nos próximos 60 segundos. Para o carro, disse Rafael de repente. Desculpa. Para o carro. Eu não vou para o aeroporto. Rafael pegou suas bolsas e estava fora do veículo antes que o motorista pudesse protestar. Ele ficou na calçada observando o carro particular desaparecer na noite de Florianópolis e se sentiu mais leve do que estava havia anos. Seu celular tocava de novo. Provavelmente a senhora Nogueira, provavelmente sua equipe jurídica, provavelmente uma dúzia de pessoas que precisavam que ele fosse o homem que tinha sido no dia anterior. Rafael o desligou e o jogou dentro da bolsa do laptop.
O negócio de Tóquio sobreviveria ou não sobreviveria. A Andrade Internacional se adaptaria ou não se adaptaria. Mas Davi só seria bebê uma vez, só aprenderia a confiar uma vez, só teria uma chance de saber que seu pai o tinha escolhido acima de tudo mais. Rafael subiu as escadas até o apartamento de Camila, o coração martelando contra as costelas. Ela tinha dado a ele uma chave 3 dias atrás, um gesto de confiança que na hora tinha parecido monumental. O apartamento estava escuro, exceto por aquela luz suave vindo do quarto de Davi. Rafael deixou as bolsas perto da porta e se moveu cuidadosamente pelo espaço familiar, guiado pelo layout que tinha memorizado durante a última semana. A porta de Davi estava entreaberta, e Rafael conseguia ver o filho dormindo pacificamente, um braço jogado sobre o elefante de pelúcia, o cabelo escuro bagunçado contra o travesseiro. Ele parecia tão pequeno, tão perfeito, tão completamente alheio ao fato de que seu futuro inteiro tinha estado em jogo enquanto ele sonhava. Achei que você tinha ido embora. Rafael se virou e encontrou Camila em pé na porta do quarto dela, vestindo o mesmo pijama que usava horas antes. O rosto dela estava cuidadosamente composto, mas ele conseguia ver as marcas de lágrimas nas bochechas dela. Eu comecei a ir, admitiu Rafael. Entrei no carro. Tinha meu cartão de embarque. Estava pronto para voltar para a vida que eu sabia como viver. O que te fez parar? Rafael se aproximou. Perto o suficiente para ver a esperança que ela tentava esconder. O medo que ela não conseguia suprimir completamente. A senhora Nogueira me contou o que o Marcos teria feito, ele disse simplesmente. E eu percebi que estive orando as coisas erradas. Estive tão focado em preservar o legado empresarial dele que esqueci do coração dele. A compostura de Camila rachou levemente. Rafael. Liguei para minha equipe do carro, ele continuou. Falei para eles promoverem o Ricardo para CEO com efeito imediato. Ele está pronto há anos, e com franqueza, provavelmente vai fazer um trabalho melhor do que eu jamais fiz. Você abriu mão da sua empresa. Eu a reestruturei. Ainda vou estar no conselho, ainda vou estar envolvido em decisões importantes, mas não vou administrar as operações do dia a dia. Rafael estendeu a mão para as dela, alívio inundando ele quando ela não a afastou. Eu quero estar aqui, Camila. Quero aprender a ser o pai do Davi. Quero descobrir como fazer parte da sua vida, se você me deixar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Camila agora. E o Tóquio? E a fusão? O Ricardo vai cuidar disso. Ou vai desmoronar e a gente sobrevive? A voz de Rafael estava firme, certa de um jeito que não tinha estado por anos. Mas eu não vou sobreviver a perder mais nenhum pedaço da vida do Davi. Não vou sobreviver a me perguntar o que poderia ter sido se eu tivesse tido coragem de escolher amor em vez de medo. Do quarto de Davi veio um choro suave. Não de aflição, só o som sonolento de alguém se mexendo em sonhos. Sem pensar, tanto Rafael quanto Camila se moveram em direção ao som, os corpos deles respondendo ao chamado da paternidade em perfeita sincronia. Eles ficaram juntos ao lado do berço de Davi, observando ele se acomodar de volta ao sono. E Rafael sentiu o último pedaço de sua vida antiga cair. Você tem certeza? Sussurrou Camila. Tem certeza absoluta de que é isso que você quer? Rafael olhou para o filho deles, depois para a mulher que tinha carregado o coração dele por 2 anos sem saber, que tinha construído uma vida linda do nada, mais determinação e amor. Eu nunca tive tanta certeza de nada, ele disse. Essa é minha família. Esse é meu lar. É aqui que eu escolho ficar. Camila se virou em seus braços. E quando ela olhou para cima para ele, Rafael viu seu futuro refletido nos olhos verdes dela. Bagunçado, complicado, comum, perfeito. Então, bem-vindo em casa, ela sussurrou e o beijou com a promessa de todos os amanhãs que finalmente tinham coragem de reivindicar. Lá fora, Florianópolis dormia pacificamente, sem saber que num pequeno apartamento no 3º andar, uma família finalmente estava começando de verdade. 6 meses depois, algumas histórias não terminam. Elas se transformam no ritmo tranquilo de uma vida bem escolhida. O sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha da nova casa deles.
Não a mansão que Rafael poderia ter comprado, mas a casa de 3 quartos em estilo colonial na Lagoa da Conceição pela qual Camila tinha se apaixonado. Tinha um quintal grande o suficiente para um balanço e uma varanda na frente onde eles conseguiam ver Davi andar de triciclo em círculos infinitos e bambeados. Rafael estava em pé no fogão, tentando virar panquecas enquanto Davi fornecia comentários nada úteis de sua cadeirinha alta. Fez bagunça, anunciou Davi com a autoridade de alguém que recentemente tinha completado 2 anos e tinha opiniões sobre tudo. Está aprendendo, respondeu Rafael, resgatando uma panqueca levemente torta da frigideira. Mas essa aqui é definitivamente sua, campeão. Os últimos 6 meses tinham sido uma aula magna de caos controlado. Rafael tinha cumprido a palavra sobre recuar da Andrade Internacional. Ricardo estava prosperando como CEO, e a empresa registrava lucros recordes. O papel de Rafael como presidente do conselho o mantinha envolvido, mas não consumido, deixando espaço para a vida que ele nunca soube que queria. Eles tinham se mudado juntos 3 meses atrás, depois que Davi começou a ter pesadelos sempre que Rafael saía para algum hotel. A transição tinha sido surpreendentemente tranquila, provavelmente porque já tinham aprendido a navegar a complexa coreografia da parentalidade compartilhada. Está cheirando incrível, disse Camila, aparecendo na porta usando uma das camisas Oxford de Rafael por cima do short de pijama. O cabelo dela estava preso num coque bagunçado que significava que ela vinha trabalhando em propostas de projeto desde o amanhecer. Está cheirando a queimado, corrigiu Rafael. Mas ele estava sorrindo. O café está fresco, pelo menos. Camila se moveu até a cafeteira com a gratidão de alguém que entendia que cafeína era um dos grupos alimentares essenciais para a paz. Ela adicionou sua colher única de açúcar, sem creme, e Rafael sentiu aquela onda familiar de ternura ao saber esses pequenos detalhes da vida dela. A visita ao terreno do Projeto Medeiros é às 10 horas, ela disse, checando o celular. Mas devo estar em casa até às 15 horas. A gente estará aqui. Rafael transferiu as panquecas para os pratos, automaticamente cortando-as de Davi em pedacinhos do tamanho perfeito. A dona Aparecida vem almoçar. Ela quer ver como Davi está indo com as palavras dele. Dona Aparecida tinha se recuperado lindamente da cirurgia no quadril e tinha feito a transição perfeita de contato de emergência de Camila para a avó adotiva deles. Ela tinha adotado a prática de mimar Davi com o entusiasmo de alguém compensando o tempo perdido de avó. E Rafael tinha aprendido a não comentar sobre o número crescente de caminhõezinhos de brinquedo que apareciam depois das visitas dela. Vovó, gritou Davi, como se convocado pela menção ao nome dela. Ele tinha dominado várias palavras cruciais nos últimos meses. Papa, mama, vovó, caminhão, mais, e sua favorita pessoal, não, que ele usava com a frequência e a precisão de um pequeno ditador. Isso, meu bem. A vovó vem te ver, confirmou Camila, roubando um pedaço de panqueca do prato dele e ganhando um olhar de profunda traição. Rafael observou essa troca com o contentamento de alguém que finalmente tinha aprendido a diferença entre ser bem-sucedido e ser feliz. Os dias dele agora eram mais bagunçados, menos previsíveis, marcados por horários de soneca e idas ao mercado em vez de reuniões de conselho e relatórios de mercado. Ele tinha trocado almoços de negócios por sanduíches de pasta de amendoim, ligações corporativas por historinhas para dormir, e nunca tinha fechado um negócio melhor em sua vida. Seu celular vibrou com uma mensagem de sua mãe. Querido, você e a Camila podem trazer o Davi para o jantar de domingo essa semana. Seu pai quer mostrar a ele os trenzinhos de brinquedo no sótão. Rafael sorriu, digitando de volta. A gente vai estar lá. Aviso justo, ele aprendeu a falar tutu e não tem vergonha nenhuma de usar. A integração das famílias deles tinha sido uma das alegrias inesperadas dos últimos 6 meses. Os pais de Rafael tinham abraçado Camila e Davi com o entusiasmo de pessoas que tinham desistido da esperança de ter netos. E a mãe de Camila tinha voado da Bahia 2 vezes já, cada visita envolvendo sessões extensas de fotos e conselhos suficientes sobre proteção infantil para preencher um manual. Eu tenho que ir, disse Camila, beijando a testa de Davi antes de se mover em direção a Rafael. Tenta não deixar ele te convencer que gotas de chocolate são um grupo alimentar.
Sem promessas, respondeu Rafael, puxando ela para mais perto para um beijo de despedida decente. 6 meses depois, e ele ainda sentia aquele pequeno milagre de surpresa de que ela era dele, de que aquela vida era real. Eu te amo, ela sussurrou contra os lábios dele. As palavras ainda sabiam fazer o coração dele falhar uma batida. Eu também te amo, ele respondeu, dizendo cada palavra de verdade. Depois que ela saiu, Rafael se acomodou na rotina confortável que tinham estabelecido. Davi ajudou a limpar depois do café da manhã, principalmente realocando itens para lugares inesperados, antes de se mudarem para a sala para o que Rafael tinha aprendido a chamar de hora livre de brincar, que era basicamente caos supervisionado. A sala carregava as evidências da vida deles juntos. Os desenhos arquitetônicos de Camila espalhados pela mesa de centro, o laptop de Rafael aberto em e-mails que ele responderia mais tarde, os brinquedos de Davi criando um obstáculo colorido pelo chão de madeira. Não se parecia em nada com a perfeição estéril da antiga cobertura de Rafael, e era o espaço mais lindo que ele já tinha habitado. Enquanto Davi construía uma torre elaborada de blocos com a concentração intensa que tinha herdado de ambos os pais, Rafael se pegou pensando no homem que tinha sido 6 meses atrás. Aquele Rafael tinha estado tão apavorado de perder o controle que se recusava a realmente viver. Tinha confundido sucesso com felicidade, poder com propósito, isolamento com segurança. Esse Rafael, o que estava sentado de pernas cruzadas no chão, pronto para pegar um Davi bambeado ou comemorar uma torre de blocos bem-sucedida, era infinitamente mais rico apesar de ter muito menos dinheiro em suas contas pessoais. Papa, olha. Davi tinha abandonado os blocos em favor do álbum de fotos que Camila mantinha na mesinha lateral. Ele apontava para uma foto do 2º aniversário de Davi no mês passado. Os 3 cobertos de bolo de chocolate, rindo de algo que Rafael não conseguia lembrar, mas que conseguia sentir na alegria capturada nos rostos deles. Essa somos nós, confirmou Rafael, puxando Davi para o colo. Essa é a nossa família. Nossa família. A palavra ainda parecia um pequeno milagre. Seu celular tocou. Ricardo com uma pergunta sobre a expansão de Singapura. E Rafael atendeu enquanto mantinha um olho em Davi, que agora tentava alimentar seu elefante de pelúcia com um bloco de madeira. Na verdade, disse Rafael, interrompendo Ricardo no meio da frase. Manda os detalhes por e-mail. Eu olho durante a soneca e te retorno essa tarde. Soneca? Ricardo soou confuso. Hora da soneca do Davi, explicou Rafael, e não sentiu nenhum constrangimento em organizar suas ligações de negócios em torno do horário de sono do filho. 12h30 às 14h30, melhor horário de pensar do meu dia. Depois de encerrar a ligação, Rafael percebeu que essa terça-feira comum de manhã era exatamente o que a felicidade parecia. Não o gesto grandioso ou o momento perfeito, mas o acúmulo de pequenas escolhas, pequenas gentilezas, pequenos atos de amor que construíam uma vida que valia a pena viver. Davi tinha adormecido contra o peito dele, cansado do trabalho importante de ter 2 anos. Rafael o carregou até o quarto dele, o que tinham pintado de azul claro com nuvens no teto, e o aconchegou na cama de criança que tinham montado juntos no mês anterior. Em pé na porta, observando o filho dormir com a confiança completa de quem sabe que está seguro e amado, Rafael sentiu o último pedaço de seu antigo luto se transformar em outra coisa. Gratidão, talvez. Pelo Marcos, que tinha ensinado a ele o que família significava. Por Camila, que tinha mostrado a ele como era o amor. Por Davi, que tinha dado a ele um motivo para escolher esperança em vez de medo. Lá fora, um cortador de gramas unia à distância. Um cachorro latia em algum lugar rua abaixo. O caminhão do correio passava rugindo em frente à casa deles. Os sons da vida comum, da felicidade comum, do amor comum. Rafael sorriu e foi responder os e-mails que podiam esperar, para viver a vida que finalmente tinha aprendido que valia a pena escolher. Porque algumas histórias não precisam de finais dramáticos. Elas só precisam da promessa tranquila de todos os amanhãs lindos e bagunçados e comuns que ainda estão por vir. O que você teria feito no lugar do Rafael? Você teria tido coragem de escolher o amor acima de tudo que tinha construído? E se você fosse a Camila, teria confiado em alguém que já tinha te esquecido uma vez para ficar dessa vez?
A sua participação no canal é muito importante. Por favor, deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou da história, por favor, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário abaixo nos contando o que você achou. Seu feedback e apoio significam muito para nós. Fique ligado para mais histórias emocionantes.